Lá deixou a mãezinha, voltou Deixou a mãe. embriagado, ligou o gás, dormiu, morreu, né? E ficou ali, né? Tragédias, né? Se ligou ali a namorada encarnada, não é isso? E aí ficou aquela ligação, né? Que a gente achava que ele era o obsessor dela, mas ali a gente percebe que ambos A simbiose, né? A ambos troca de energias. estão ali ligados um ao outro, né? Naquela necessidade um do outro ali, ele de estar absorvendo ali a energia do mundo físico, né, por meio dela, e ela, aquela dependência emocional, né, aquele ciúme, aquele apego. Isso foi muito interessante, porque a gente vê muitas relações, né, na vida cotidiana, assim, né? Por exemplo, eu tive lá, meu irmão esteve lá em casa, e eu vendo ele sempre falando da futura ex-esposa. Futura ex? Futura ex-esposa, porque estão em processo de separação, né? Nossa Senhora. Ah, tá. Então, se eles vão separar, eu não sei, porque já estão nessa nheca-nheca aí há anos. Mas, de qualquer forma, a gente vê essa simbiose. É quando um está por baixo, o outro está por cima, existe uma coisa de aquela codependência, né? Um tem que ser aquele que oprime e o outro tem que ser o oprimido. E o lugar troca. Tem hora que é o outro que é o oprimido e o oprimido é o opressor. Nunca vai embora do outro. Nunca. É sempre assim, Um tá puxa atrás. o outro. E aí você fica assim, gente, esses dois têm que desvincular. Você fala, gente, eu tô torcendo pra alguém separar. Gente, mas não pode ser assim não, cada um... Então é meio que isso, a gente fica torcendo pra ver a desvinculação desses dois espíritos, né? Então esse capítulo aqui... o marido da médium, né, o Abelardo, ele simpatizou com o Libório, né, e se preocupou com ele e foi tentar ajudar o Libório do lado de lá, na espiritualidade. Então ele vai fazer uma incursão onde o Libório está, e aí assim, eu acho bem chocante, né, o capítulo é em serviço espiritual. Mostra que a instituição que o Libório foi acolhido é uma instituição, fiquei assim meio que chocada, né, onde existem psicopatas. É um lugar de acolhimento para a psicopatia. Né? Então é um lugar extremamente conturbado. Porque quando a pessoa desencarna, ela continua doente? Continua. Claro. Mental? Os doentes mentais? Sim, mentais e físicos, né? Se aquilo a cura é lenta, né? Se a cura pessoa não fez nada pela sua cura durante a encarnação, ela vai passar por um processo. Às vezes até piora, porque às vezes o espírito ele não ajuda no processo Todas as de cura. doenças mentais? Todas. Depende, mas é claro que depende. Algumas pessoas têm doenças mentais que eles já resolveram, né? Que aqui é o finzinho da expurgação exatamente. do processo espiritual. Ou então o espírito tem uma doença mental por questão missionária. Ele vem com uma limitação mental porque ele quer impactar em alguma situação, às vezes da família, às vezes, né? Então, às vezes o espírito vem limitado para ajudar a família. Entendeu? Então, nesse caso, não. Mas o espírito que carrega nele, né, a gente lá é o que a gente é aqui. Não tem uma transformação mágica. O processo de cura, ele acontece com esforço, né? A maioria dos casos é resgate de si mesmo? Depende. Isso aí é muito difícil. É relativo? É relativo. Porque a mesma doença pode ser para uma prova, para outro pode ser expiação, pode ser missão. Às vezes a doença para um espírito, para ele mesmo, é uma missão. Ele tá ali porque, tipo assim, minha família é toda desequilibrada, eu tenho que tirar eles lá do desequilíbrio, então eu vou nascer doente, porque eles vão gastar tempo cuidando de mim, e o tempo que eles estão cuidando de mim, eles não vão mexer com violência, com droga, com bebida, porque eles têm que cuidar de mim. Então ele vai de propósito desse jeito. Para ele, é missão. Para a família, é prova. Entendeu? Então, para alguns, a família gera revolta. Tipo assim, eu tenho que cuidar desse doente aqui. Outros cuidam, entendeu? Então, assim, a doença em si pode ter vários... E aí, vamos supor, como você não tinha nenhum débito, nenhuma dificuldade nesse campo, você sendo doente, para que a família se reestruture, você desencarna, não vai ter a doença mais. Exatamente. E é isso mesmo, né? Tipo assim, as pessoas já desencarnam e já tá ação. Já tá ação, porque o espírito ali, ele tá na missão, ele tá ali por amor. Aquela doença... Pra não é uma gente, doença isso deles, né? porque os espíritos superiores, eles têm essa visão, tipo assim, eu vou me sacrificar de 50 anos, isso é nada. Se for para resolver o problema daquele grupo de espírito que eu amo lá, que tá lá batendo cabeça, tem 1000 anos ali se matando, se agredindo, eu ficar ali 50 anos doente na cama ou com algum problema, é lucro, entendeu? Né? Eles têm esse nível
vamos dizer assim, de desprendimento, né? Pra gente isso é absurdo, porque a gente tem a visão de uma única vida, né? Então, assim, é por isso que muitas vezes a espiritualidade, quando eles vão tratar com a gente algumas situações, eles tomam muito cuidado, porque eles sabem que a gente não... Eles olham a coisa numa linha de milênios, a gente olha numa linha de uma encarnação. Então, aquilo que para nós é uma injustiça horrível, para eles não. Eles olham assim, não, o Marcelo aqui, para o Marcelo melhorar enquanto espírito, é ideal que o Marcelo passe as próximas 2 encarnações dele aí, pastando. Numa pobreza extrema, aí vai ensinar o Marcelo que ele precisa. O que é 2 encarnações? Ah, 120 anos é nada. Pra gente não, pra gente é a nossa vida inteira. Entendeu? Então, assim, para a espiritualidade existe uma visão de escopo. Eles vêm num conjunto que a gente às vezes não entende. Por isso que as pessoas, porque a gente quer uma solução para a nossa vida atual, a gente quer que eles resolvam agora, né? Porque pra gente morreu, acabou. Então a gente fica em desespero. Mas como é que o Espírito fala isso pra gente? Então, meu filho, o negócio é o Eu entrei na seguinte. escola, tinha uma visão bem assim, É um trem. diferente. Aí hoje eu mudei esse meu olhar. É a coisa. Mais nesse sentido, que cada um tá ali. Então, assim, tem que fazer o que puder fazer para aliviar no momento ali. Mas tem coisas que são trabalhos de longa duração. Né? Muitas vezes a espiritualidade fala assim, você vê lá, você fica até... A espírita fala, não, esse problema... A espiritualidade fala assim, não, isso aqui é um problema em curso, está resolvendo. Se você visse o começo e o meio da história, você ia perceber que o negócio está resolvendo. Você está achando que está difícil, mas está não. Agora ele não está matando mais ninguém, não está mais estuprando ninguém, não está roubando ninguém, está só chorando. Né? Consola ele, ajuda ele no que você puder, entendeu? E vai. Se ele vencer a encarnação dele do jeito que está, ele já venceu. Entendeu? O equilíbrio dele vai vir daqui 2. Aí ele vai ter uma vida equilibrada, né? Só que isso aí é difícil pra gente. É por isso que é bom a gente ouvir essas coisas, né? Aí a gente fala, eu vou relaxar, né? Quem Gente, sou eu para achar que vou conduzir a vida? Meu irmão lá em casa ficou 1 mês e pouco. Eu fiquei doida. Eu comecei a falar, gente, eu preciso que meu irmão vá embora, porque eu não estou gostando da Verônica que eu estou conhecendo. Mas que bom, aí foi só a prova. Eu controlava, eu não falava com ele, mas eu controlava tudo que ele fazia, eu estava criticando. Mas isso tá errado. Que bom, é a oportunidade. Isso tá errado. Eu falei, gente, como é que eu quero controlar a vida de um adulto? Quem sou eu para isso? Você é você mesmo. Fiquei julgando cada movimento dele. Eu falei, nossa, se eu tivesse uma pessoa fazendo comigo o que eu estou mentalmente fazendo com meu irmão, eu queria distância dessa pessoa pro resto da vida. Mas nós somos assim, gente. Mas aí serviu para você. Aí a reflexão que trouxe. Entendeu? Você podia expulsar ele, aí que é a prova. Você podia expulsar ele e falar assim, não quer saber. Ou você podia suportar do jeito que você dá conta, aprendendo a lição que está, vamos dizer assim, entubada ali por dentro. Fala, ali. Aquele caso, tipo do Sonho Ferro, que teve aquele menino que no leite, que tinha tanta doença, que até foi a ajuda para descobrir cura e tal, e ele era mega evoluidão e tal. Quando ele desencarna, ele já desencarna como um adulto ou ele faz aquele crescimento? Depende. Isso também depende do nível evolutivo. São espírito iluminado é instantâneo. Entendi. O espírito iluminado, ele sai do corpo físico, ele volta a ser o que ele era, assim, às vezes é questão de dias. Entendeu? Às vezes é instantâneo. Né? O espírito mais atrasado, tudo dele é mais lento. Porque ele é mais apegado, então ele é mais apegado à forma, ele é mais apegado àquele ambiente onde ele está, ele é mais apegado à condição que ele... Gente, até doença a gente apega. Entendeu? Então existem muitos de nós que são apegados à doença, que não curam, porque no fundo a doença é uma ferramenta para conseguir atenção, né? Para poder se esconder, né? Para falar assim, eu sou doente, você tem que fazer isso para mim. Eu sou doente, você tem que me obedecer. Eu sou doente, aceita tudo que eu faço. Então a própria pessoa sabota o processo de cura dela, porque ela quer ficar escondida atrás ali do movimento. Espírito inferior. Por que o espírito inferior não muda? Ele fala assim, a culpa não é minha, a culpa é do Zé que me traiu. A culpa é da Maria lá que me enganou, que me trocou pelo marido dela. Tá percebendo? Ele tá jogando a culpa do estado dele no outro ser. Então ele não tem que mudar, ué. Por isso que fica, às vezes, séculos ali preso. Vitimismo, né? É o vitimismo, no sentido mais negativo, né? Então, assim, é o caso da moça aqui do Liborga, aqui, ó, que ela vai falar aqui, ó, né? A namorada encarnada dele, né? Que ele era o obsessor dela, mas ela é a obsessora dele também, né? Tem uma troca energética entre os dois, né? Então, por isso que, às vezes, situações de abuso é muito difícil você vencer. Porque, querendo ou não, tem algum tipo de troca, né?
Então, às vezes, o abusado tem um, né? Isso é terrível da gente pensar, mas às vezes tem uma relação ali que o abusado não quer sair da relação de abuso. Isso tem, não tem. É a síndrome de Estocolmo. É isso. Síndrome de Estocolmo, E né? também, sistemicamente falando, né, com relação a isso, você mantém um ciclo, às vezes até de repetição, por questão de padrão familiar. Exatamente. Então, assim, é muito emaranhado. É a história, gente, é a história do obsessor que volta. Exatamente. Eu tiro o obsessor, eu continuo lá enfiando a cara na cachaça, arrando em outro obsessor cachaceiro. Porque eu não saio do ambiente. Se não tem mudança, não tem cura. Não adianta. Tá? Eu tô com um obsessor aqui que tá me levando a desequilibrar no campo do sexo. Aí eu venho na casa espírita, eu faço um trabalho, né? A espiritualidade me ajuda, eu tento desvincular estímulos espíritos. Aí eu volto para o ambiente da prostituição, eu volto para o ambiente da farra. Não tem, eu vou desacoplar um e acoplar outra. Eu tô lá com um espaço vago lá, é como se eu estivesse lá falando assim, ó, aberto aqui, ó, quem é o próximo da fila? Vai vir 2, 3 no lugar. Ó. Gente, e é impressionante, porque o caso do meu irmão era esse, né? Eles estão há anos, né, sem ACA, de medida protetiva, de aquela agressão, né? Também eu tô assim, não, cara, você não pode bater nele, não é legal. Um dia ele, há muitos anos, quando a esposa estava grávida, ele chega, né? Ela tá com marca nos braços, assim, porque eu peguei ela daqui e joguei ali, ele achando que era uma vantagem interessante contar aquilo para mim, que sou uma mulher. Eu falei, você agrediu uma mulher grávida. Você tá doida? O que é isso? O que é isso? Eu falei, não, meu filho. Não vem me contar esse negócio não, porque eu não vou aplaudir, né? Então, assim, e a pessoa cria esses vínculos. Ele estava lá em casa, falando horrores dela, fala assim, não fala assim dela, porque ela é a mãe dos seus filhos. Você me ensinou a gostar dela e eu não aceito que você fale nesses termos dessa pessoa. Você está aqui em casa, mas nós vamos ter que conversar de jeito diferente. Ela tem nome, então você não vai falar dela assim, você vai falar Anne, o nome dela. E ele ficava bravo. E eles tinham uma ligação, assim, eu falei, olha aqui, você tá querendo convencer ela a voltar pra você, mas olha tudo que você fala dela, ela não é uma pessoa que te faz bem, ela é uma pessoa cruel com você. Não, porque ela batia na minha cara, quando eu bati nela, eu sou agressor, eu falei, mas você vive num mundo machista, então você não pode agredir, porque você vai ser punido agora. Então eu ficava tentando mostrar. E aí quando eu falava assim, parece que você tá querendo que eu separe dela, eu falei, eu tô. Porque a pessoa que você fala que ela é pra você te faz um mal terrível. Como é que você quer voltar pra uma pessoa tão cruel assim? Não, mas ela pode mudar. Eu falei, não, você pode mudar você não pode mudar ela, não. Sabe? E aí eu ficava tentando falar. O outro sempre muda. Sabe? Aí ele chegou num ponto que ele falou assim, realmente a gente tem que ficar longe um do outro, porque não aguento ver você passando pano pra ela. Eu falei, meu filho, quando eu passo pano pra ela, eu passo pano pra você. Você não tá entendendo pra onde. Mas isso, gente, é a mesma coisa dos espíritos encarnados. Eu fico assim, não. O problema é sempre o outro. O culpado é sempre o outro. Eu sou infeliz porque, né, porque o outro não deixou. Né? Nós somos muito assim ainda, gente. Foto, eu falei assim, a foto dela. Essa foto ela fez pra me provocar. Eu falei, por quê? Mulher se arruma. Eu liguei pro meu filho e perguntei se ela saiu. Eu falei, você ligou pro seu filho pra saber se ela saiu? Não, ela fez isso pra me provocar. Eu falei, Marquinhos, ela não tá querendo casar, continuar com você. Ela já te deu todos os recados, já colocou até que o status dela é solteira. E você ainda tá achando que ela tá fazendo tudo pra chamar a sua atenção. Sabe? Aí eu falo assim, é o processo obsessivo. Lembra do André Luiz lá com a mulher dele? O André Luiz vai pra casa, né? Cadê o meu quadro? Ah, ela levou pro quarto. Porque ela tá tão apaixonada comigo que ela não vive sem mim. Aí na hora que ela chegou lá no quarto, não tava o quadro, tava o segundo marido dela. Aí o André Luiz queria matar o cara, que já tava morrendo. Porque aí ele vence a prova. Mas aí são processos. O André Luiz já tava no ponto de mudança. Exatamente. Se o André Luiz tivesse chegado na casa dele, antes dele ir pro nosso lar, ele tinha virado obsessor. Vingativo. Da esposa e do segundo marido dela. Então todo aquele processo que ele passa no nosso lar é um processo, na verdade, para preparar ele para poder visitar a casa. E a espiritualidade já sabia. Quando eles deixaram ele, já sabia. Tanto é que quando ele perguntava da família, o que eles faziam? Ah, não, tá todo mundo bem. Entendeu? A espiritualidade, porque ele não estava pronto. Né? Então, assim, por mais que ele, né, quisesse informação, na verdade ele não queria informação. Ele queria saber se estava todo mundo lá ajoelhado no altar dele lá, né? Todo mundo sentindo falta né? dele, igual ele. Meu pai que morreu, a minha vida acabou. Ele não sentia falta de ninguém, né? Ele queria saber
saber se estavam sentindo falta dele. Exatamente. É muito louco. Você não vê assim, que saudade dessas pessoas, porque lá ele não estava nem com a família. Tanto não estava que ele vivia isolado. O estado espiritual dele de isolado significa o estado isolado da consciência dele. A família para ele é um adorno no trono. Ele sentou no trono e complementa a foto aqui, ó. Aí é minha família, é meu, né? Meu objeto. Eu sei que é isso. Né? É criação, né? Porque ele foi criado assim, né? Tem muita gente que vive assim, é impressionante. Mas o que Porque, ó, tem que quebrar, né? Tem que quebrar. É o ciclo, né? Isso é o egoísmo. É o egoísmo. Gente, e se você for analisar, é aquilo que o Emmanuel fala, que nós ainda estamos muito perto do reino animal. Sim. No reino animal, a gente está falando dos bichos aqui antes, né? Como é que os bichos se organizam? Em bando. Chegou um novo, ou você se submete, aí baixa a cabeça e me obedece, aí você entra pro bando. Desde quanto lá atrás da fila, né? Ou então você briga e toma um lugar. Então, o que é o sistema familiar do André Luiz? Ele era o alfa da matilha. Quando ele chegou lá, tinha outro alfa. Aí o mundo dele caiu, né? Ele não era mais a referência a espiritual, moral, né? Espiritual no sentido assim de... Mas é uma lição, né, Eugênio? Com certeza. E é impressionante. A fúria. Com certeza. A espiritualidade aquilo ali é o trabalho da espiritualidade. Por isso que muita coisa na nossa caminhada a gente não sabe, porque nós não damos conta. Quando os espíritos falam assim, ó, mexe com isso não, espera isso aí. Posso saber, não dou conta de lidar com aquilo ainda. Tipo, você não está preparado. Porque nós não estamos prontos, a espiritualidade, por isso que eles soltam as informações pra gente a conta-gotas. O que eles falavam pro André Luiz? Deixa os familiares, mudando de assunto, vamos trabalhar, André Luiz. Nossa família está muito bem. A mãe dele fala, não, visita eles sempre, eles estão bem. Vai trabalhar, André Luiz. Vai lá para as camas de retificação, André Luiz. Não dá conta ainda. Né? Vai lá servir, experimentar a alegria de ser útil para alguém, André Luiz. Né? Mas eu quero visitar minha família. Vamos esperar um pouquinho, André Luiz. Né? Quando ele vai, aí é a hora da prova. Tipo assim, e aí, agora, hein? Né? Ele vence a prova. Tem o livro 2, Marcelo? Tem, os mensageiros. O que está no cinema? O que vai pro cinema. Vai pro cinema, os mensageiros. Vai. Na verdade, o que vai pro cinema são dois. Eles vão juntar o segundo e o terceiro. Vão juntar as duas histórias. Mas já tem o livro. Já tem toda a coleção. Não. A coleção André Luiz tem, eu acho que são 14 livros. Reforma espiritual que chama, né? Mas não é nosso lar 1, 2, não. Cada um tem um nome. É os mensageiros, Entre a Terra e o Céu, o Missionários da Luz. Depois você passa para nós, não, viu? Muito bom. Toda quarta-feira eu tô estudando os mensageiros, que é o 2. Mas é bem diferente a história. Já os outros é o André Luiz trabalhando no plano espiritual. Quase não fala da família dele mais. Aquela situação já. Que era um detalhe, né? Exatamente. A gente acha que quando a gente está vivendo problema, a gente acha que é o problema da nossa existência. Sim. Mas é um detalhe. Sim. Que na hora que a gente conseguiu destravar na terapia, né? Na hora que você recebe aquele insight, a vida caminha mais um pouquinho até você encontrar o tengastalho na frente. Mas aí o André Luiz, ele conseguiu entender que família é mais do que o laço consanguíneo. Na verdade, gente, a família espiritual do André Luiz é a família da Dona Laura. Vocês não percebem? No livro isso fica implícito. Tanto que eles levam para ir morar na casa dela. Né? Eles são a família espiritual do André Luiz. E a mãe do André Luiz, todo mundo. Mas a família é bem mais ampla. Tanto é que quando o André Luiz está lá no livro, tem uns trem que eles jogam lá, né? Que se você passar a lei e não perceber, você não pega. O André Luiz está conversando com a Dona Laura e fala assim, eu conheço ela de algum lugar. Que sensação é essa que eu tenho quando eu estou aqui, né? Então, olha só. Por quê? Porque ele conhecia ela de outras existências. Dona Laura do nosso lar. A mãe do Lísias, né? Que acolhe ele. Acolhe ele lá. E não acolhe por acaso. Mas ele não sabe da ligação. Mas ele se sente tão bem com ela que ela vira confidente dele. Né? E ele fica triste quando ela fala que vai reencarnar e tal, né? Mas você percebe que tem um laço ali que é muito mais profundo do que ele e o André Luiz sabe, mas ela, a Laura, sabe, né? Tanto é que ela fica preocupada com o primeiro dia de trabalho dele, ela vai lá, ela liga para ele para saber como é que ele tá, ela pede por ele lá, né? Então, assim, com o André Luiz, ele não tem condição espiritual de saber o passado dele ainda. E ele tá no nosso lar, olha que ele tá equilibrado, né? Então, assim, esses laços, tanto é quando ele chega no nosso lar, ele lembra do nosso lar de maneira inconsciente, fala, nossa, que lugar, né? Eu sinto como se eu estivesse voltando para casa, ele fala assim, mas ele não lembra de nada, ele tem uma sensação, porque o André Luiz veio do nosso lar,
Ele se identificou Ele tanto com a reencarnou vida vindo terrena do nosso que lado. nem lembrava mais do Não, a nosso maioria lado. dos espíritos não lembra. Talvez hoje, né, ele deve lembrar, saber mais, né, uns 100 anos depois. Mas ele fica lá décadas só nessa sensação, tipo assim, nossa, isso aqui, nossa, mas isso aqui é como ele passando pelos lugares é como se ele estivesse reconhecendo inconscientemente, né? Isso é o vínculo. Então, quando você pega os vínculos que estão nos livros aqui, é a mesma coisa. E a gente também, os nossos vínculos com a espiritualidade, são a mesma coisa. Me deixa ver onde foi, senão não tomar o Não, tempo. mas tudo que está falando aqui tem tudo a ver com a temática mesmo aqui. Que acho que a temática aqui desse capítulo fala muito da questão dessa ligação de casal, né? Que pode ser complicada. O Abelardo com a Celina, né? Que Muito ia virar legal. o obsessor dela, né? Muito pra você ver. É exatamente isso que eles trazem, né? Quer dizer, o cara, ele era esposo, não conhecia nada sobre essas questões da vida eterna, né? Da morte. Então, assim, quando desencarna naquele processo de não quero, que história é essa que minha vida acabou, né? Então ele virou obsessor da esposa, queria ficar ali junto, absorvendo as energias, estar junto com a mulher. Dominando ela e ela olha ele, ó. Como a vibração dela era outra, né? Ele Então não essa conseguiu. coisa da gente não precisa ter medo, né? Porque tem gente que fica assim, ai que medo. Que medo o quê? Se você tiver sua sintonia, a pessoa que não tá bem, ela vai Ela não consegue. se afastar, não vai ter como, né? E foi o que aconteceu, ele foi então vivendo a espiritualidade inferior, com a espiritualidade inferior, do mesmo jeito que ele. Aí aquele coitado, né, vai sofrer. Não, gente, vai estar na mesma sintonia, então não tem crueldade, não tem choque. Aí fala, né, tipo assim, que ele gostava das coisas que estavam acontecendo. Ele sabia que era mal, mas... Mas era aquilo que ele dava conta, né? Isso é muito interessante, né? Cada um de nós vive dentro de um campo de realidade e aquele campo de realidade pra gente é bom. E a gente tem dificuldade de entender isso. Eu me lembrei muito do que você falou, Marcelo, da coisa da agora, a separação do joio e do trigo. Porque cada um de nós vive na realidade, cada um está na sua bolha, e essa bolha é joio e é trigo, né? Então, assim, eu acho engraçado, eu achei uma palavra que ele fala que o cara era atrabiliário e voluntarioso, encarnado. Eu falei, gente, atrabiliário. Aí eu fui lá, é melancólico e furioso, aquela pessoa que ou ela tá super pra baixo, ou ela tá querendo matar todo mundo. Tem um irmão assim, meu caçula, assim. Não é bipolar, é uma pessoa que tá muito infeliz Oscila porque tá revoltado, porque todo mundo não é do jeito que ele acha que tem que ser. É a síndrome do dominador. Exato. Ou eu tô com raiva porque todo mundo tá fazendo o que eu quero, ou eu tô triste, deprimido por causa disso. Porque ou ele tá cheio de energia para destruir o mundo, porque o mundo não é do jeito que ele quer, ou ele tá exausto, então ele fica melancólico, né? Exatamente, ele sai de um estado ao outro. Conhecido como transtorno de personalidade narcisista. Ah, é? Tá vendo, gente? Mas é o cara que acha que é o centro do mundo. Né? Mas ele é o tipo, aqui, o Abelardo é o típico marido da década de 40, gente. A mulher é minha escrava, ela existe em função de mim, o André Luiz, lembra? Né? Então, quando ele desencarna, o que ele quer da mulher? Que ela mantenha-se atrelada nele. Esposa dele, viúva para Né? Enquanto estava encarnado, ele tinha o poder sobre ela. Quando ele desencarnou, esse poder cessou, porque aí entra a questão da vibração. A vibração dela é muito superior à dele, ele não conseguia aproximar dela, né? Porque ele não tinha nenhum foco ali, ele é o inferior da história. O que aconteceu? Ele vai viver com os espíritos trevosos. Só que ela está numa energia tão boa que ela começa a fazer prece por ele e ela consegue tirar ele daquela onda que é o que ele está lá. Agora ele está lá com a espiritualidade, está aprendendo, né? E mesmo assim ainda tem aquele momento de, tipo assim, dar mais atenção do que os outros. Você vê que ele vai lá, passa na frente de todo mundo, né? Que ela dá uma cortada nele. Ou seja, ela está educando ele, né? Porque, com certeza, durante toda a encarnação dele, ele mandava e era obedecido, inclusive por ela, né? Dadas as questões culturais, né? E aí o que acontece? Quando ele vê a história aqui do Libório, ele vê no Libório o reflexo dele. E olha que interessante, ele se preocupa com o Libório. E isso é positivo. Porque, né, olha o desejo dele e ele quer ajudar. É a empatia. Olha que legal. Ele sai da bolha.
Ele tá querendo ajudar o outro. Então, quando ele faz isso, isso é um sinal de crescimento dele. Isso é muito legal pra ele. Ele Porque tá... enquanto a gente está no sinal oposto, a gente vê uma pessoa que comete o erro que a gente comete, fala, essa pessoa tem que morrer, essa pessoa tem que não sei o que. Eu fico vendo meu filho, quando ele vê uma pessoa que faz não, essa pessoa tem que se ferrar. Eu falo, como assim? Se você identifica que aquela pessoa é frágil como você quer ajudar, olha a evolução. A pessoa talvez não consiga fazer diferente, mas já querendo ajudar alguém que faz igual a ela, olha, isso é um começo de um começo, né? É muito legal. Essa sutileza foi o que mais me encantou aqui. Porque é como assim, tem um momento que eles perguntam, então, como é que é? Celina e Libório, né? Libório. Não, Celina Celina e Abelardo. Abelardo. Libório é o outro. Celina e Abelardo. A Celina, então assim, eles são um casal ainda, são. Mas aí ele explica que ela poderia ter casado com outro, mas na espiritualidade eles seriam um casal ainda. Porque Não é um laço pela Tem um laço, carne, não. né? exatamente, são São ligações amigos, espirituais onde as pessoas vão aprender. Nesse a caso estar aqui dos juntos. dois aqui, a tendência, né, se você for analisar aqui, que quando os dois voltarem, né, o desencarne dela, que ela seja a mãe dele. Ela tem uma energia protetiva em cima dele e ela tem uma energia de domínio sobre ele, né? Então, talvez, para ajudá-lo mais, talvez ela reencarne como mãe dele. Mas na espiritualidade são companheiros, Eles estão são juntos. marido e mulher. Olha Exatamente. que interessante. Uma vez me deu um nó na minha cabeça. Um nó. Eu falei assim, gente, porque minha irmã teve um processo de regressão e tudo, e ela era esposa do meu pai, né? E aí eu fiquei assim, gente, mas que loucura. Então, a minha irmã hoje, e meu pai sempre teve ciúme e controle da minha irmã, diferente de mim. Ele queria me pôr pra frente como filho. Minha filha, você tem que namorar. A sua Minha irmã? ele vigiava. Aí eu lembrei do processo de regressão. Falei, que loucura. E agora, né? Aí tive o Fred, eu falei, alguém tinha falado que Fred tinha sido meu esposo. Falei, que situação estranha. Aí eu falei assim, sabe quando dá um nó? Como se a vida fosse pautada por uma encarnação? Mas Aí você fala assim, não, gente, são experiências. São experiências. o negócio é o laço de amor. É. Como o amor se manifesta é detalhe, no sentido da encarnação. Então, hoje, o espírito que é filho pode ser irmão, pode ser marido, pode ser pai, né? Então, assim, mas porque o que importa é o laço afetivo que se constrói, né? E aí me fez pensar nessa questão toda cultural, né? Quando a gente olha uma cultura diferente, fala, nossa, o pessoal tem que parar, a gente tem que fazer uma intervenção naquela nação porque eles agem assim, agem assim. Gente, é tudo cultural, sabe? É como se Será fosse que nós assim, queremos que eles façam intervenção na nossa pelas coisas erradas que a a gente gente faz faz. e que eles fazem melhor do que a gente? Porque todo mundo né? é São assim. vários aspectos, né? né? Todo lado tem uma coisa positiva e uma negativa. As sociedades que nós condenamos, nós vemos o negativo deles, eles veem o nosso também. Né? Se você analisar, por exemplo, os árabes, eles são extremamente machistas e desequilibrados no campo do relacionamento humano. Mas eles são muito mais espiritualizados que a gente. Que lugar do Brasil que paga a cidade inteira para fazer prece 5 vezes por dia? Porque lá no... colega meu foi lá no Catar, ele falou assim que dá o horário da prece, os carros param tudo na rua, as pessoas descem, no meio da rua, aquela assim, ó, o trânsito inteiro parado, todo mundo rezando. A minha irmã mora no país árabe. Entendeu? Olha só. No início pra ela foi até estranho, porque aí ela ficava assim meio desnorteada, sabe quando isso acontecia? Aí ela tava, Para a vida deles em função da Às vezes religiosidade. ela tava dentro do supermercado assim e de repente. Parou. Deu uma... Bom dia. Bom dia. Aí para tudo, aí começava aquele negócio. Ela chegava, às vezes, ela chorava Até as mesmo. crianças. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. E ela ficava assim, o que eu faço? Eu rezo também, eu joelho, o que eu faço? Porque ela é católica, ela ficava meio assim, sabe? Porque aí tá dentro da religião islâmica. É uma coisa legal, né? Qual que é o problema? É o fanatismo. Exatamente. Né? Qual que é o nosso legal? Nós somos fanáticos de certa maneira, né? Pelo menos nisso, né? Mas nós não estamos nem aí pro religioso, pro espiritual, né? Nós somos, né? Se a gente tiver um momento de prazer e o espiritual estiver no meio, nós vamos escolher um momento de prazer, ou seja, nisso eles estão na frente da gente. Você vai lá na Índia, a Índia é um povo extremamente espiritualizado, né? Mas eles são um povo extremamente rígido, então eles acham que você não pode fazer caridade para ninguém porque você está quebrando o karma da pessoa. Que a pessoa veio para sofrer, você deu um pedaço de pão para a pessoa, você está atrapalhando, ela vai ter que reencarnar de novo para sofrer aquilo. Né? Por isso que eles brigavam com a Madre Teresa lá, que ela cuidava dos doentes, e eles achavam que ela estava prejudicando, né? Até que bater nela, eles tentavam, porque tipo assim, o cara nasceu para passar fome, você foi lá e atrapalhou o karma dele.
Ele ficou 50 anos para chegar nesse momento, nesse dia, nessa hora de passar fome. Você foi lá e deu um prato de comida para ele. Vai ter que reencarnar de novo. Véia, porque na mentalidade deles é essa. Né? Então, olha só. Então a gente tem que se ajustar com aprender o que tem de. Na verdade, tem uma cultura no mundo, gente, que foi a melhor cultura para isso, que não durou, né? Que devia ter durado, né? Mas a gente destruiu, que é o Império Romano. O Império Romano, espiritualmente, o Emmanuel fala isso, né? Os espíritos que viveram lá, eles vivem falando isso. O Império Romano era muito mais legal esse negócio. O que os romanos faziam? Onde eles entravam numa cultura, eles pegavam o que tinha de bom daquela cultura e incorporavam para eles, né? Então, o cara que era muito fanático, ele sofria no Império Romano. Por que os judeus sofriam? Porque os romanos... conta, né, de o romano fala assim, nossa, você tem um Deus aí, seu Deus, me dá esse Deus aí. Nossa, você planta desse jeito? Ah, eu vou plantar desse jeito agora. Entendeu? Eles adaptavam. Né? Só que depois se perdeu por outras coisas. Né? Eu acho que a maior lição é esse desapego, né? Eu acho que é o que atrapalha a gente enquanto espíritos, né? Porque assim, sem entrar, né, naquilo que a gente considera o que é errado, o que é absurdo, aquilo que toca, que fere a gente, né? É igual a Ana Maria falou assim, isso para mim é hipocrisia, né? Que fere profundamente um ponto especial na Ana Maria ali, né? E é a gente conseguir olhar na Ana Maria e nas mulheres de uma maneira geral, porque nós estamos numa fase, graças a Deus, onde a gente está tentando libertar homens e mulheres dessa opressão. Porque a gente sabe que quem reencarna mulher e está sofrendo pode ter sido homem opressor em outra. A gente sabe que a gente está nesse círculo, né? Vicioso aí de dor, sofrimento e de elevação, né? De cura. Mas é a gente ter esse olhar. Que eu falo que ter o meu irmão lá em casa esse mês e pouquinho, ele não está mais. Não sei se eu vou ter que acolher ele de novo. Ué, se você não aprender a lição, vai vir ele ou vai vir outro semelhante. Mas vai vir mais gato. Isso. É porque eu fico... Não, gente, vão ficar nos gatos. Eu fico assim, é o julgar, é o condenar. O meu olhar para ele é o tempo todo condenando. Né? O tempo gente, todo a maior condenando. dificuldade nossa para o mundo regenerado tá aí. Ó. E eu ficava assim, poxa vida, nós não queremos eu conviver. sei que ele é uma pessoa doente. Eu tenho plena noção que ele é uma pessoa narcisista. O segredo do mundo regenerado chama convivência. Exato. Que é a aceitação do diferente. Nós queremos predomínio. Nós queremos que o diferente se transforme no que eu sou. Exatamente. Né? Eu te amo desde que você abandona essas bobagens que você gosta e começa a gostar só do que eu quero. Aí eu te amo. Né? Então eu não te aceito como você é. Né? Então, por que o Brasil está na frente nessa questão do mundo regenerado teoricamente? Gente, a espiritualidade, eles são muito inteligentes. Né? Todo mundo junto, misturado. O Brasil, ele é essa panela de pressão hoje. Por quê? Porque a espiritualidade misturou demais aqui. Muitas culturas, muitas formas de entender, muitas religiões, muitas expressões. Isso está pegando fogo, está ebulidindo. Né? Porque, na verdade, nós não sabemos conviver com o diferente. O mundo está pior que a gente. Por quê? Porque o mundo está cada vez mais isolado. Né? Por que os países estão... Gente, por que tem guerra? A guerra é porque eu não quero aceitar o outro do jeito que ele é. Você me incomoda, eu quero que você saia do meu país. Então, no mundo espiritual, nós não somos subdesenvolvidos. Depende. Na verdade, em que aspecto? É do mesmo jeito. Em que aspecto? Não. O mundo inteiro. Economicamente, gente, o mundo do futuro, quanto mais quem que é o espírito que está em regeneração? É aquele que consegue conversar com o diferente. Né? E o que vai acontecer? Nós vamos pegar valores de várias... Né? Na verdade, é como se fosse uma grande peneira. Nós vamos pegar os valores culturais de vários povos, guardar o que é bom, e o que é ruim, gente, vai acabar mesmo. Né? Por mais que a gente chore, nossa, eu gostava tanto dessa coisa aqui que eu vivi durante as minhas últimas 50 encarnações. Gente, isso é feito para acabar. Né? Jesus com os essênios lá, ó. Jesus foi lá visitar os essênios, né? Eles seguiam, eles acreditavam que Jesus era o Messias, né? Jesus com 15 anos ia lá visitar eles, aí Jesus ficou assim, ó, muito bonito, muito bom, mas vai acabar. Aí os velhos barbudos, vai acabar, a ordem essênia vai acabar, já cumpriu o seu papel, né? Pode largar isso aqui, vão comigo pregar amor pro mundo aí. Os velhos não aguentaram, ficaram, morreram com a ordem. Os jovens foram todos atrás de Jesus, viraram os discípulos, viraram lá os primeiros cristãos. A velharada morreu lá morreu sozinho na caverna, porque não dava conta de mudar.
Não, mas ele é o Messias, mas ele é muito jovem. Tinha essas conversas. Não, mas assim, ele está enganado, né? Por quê? Porque eles não queriam misturar com os outros. A ordem essênia era basicamente um grupo de espírito superior que queria se isolar do mundo. Quando Jesus falou que tem que misturar, bateu de frente com a coisa mais profunda deles. Nós temos que manter a nossa pureza. Como é que a gente vai manter a nossa pureza? Se isolando. Não é isso que as comunidades têm feito ultimamente? Europa para os europeus, não sei o que, para não sei o que, papapá, você não vem para cá, contra a imigração, contra esse povo estranho. Não... É isso, gente, vamos manter puro. Vai acabar. Os amigos separando de amigos por causa de vai acabar. Bolsonarismo versus lulismo. Vai acabar, gente, vai acabar. Gente, a gente tem que continuar amigo, mesmo sabendo que o amigo pensa no oposto da gente. Ontem eu vi Vamos voltar aqui. Ontem eu vi uma animação. brigando com o sistema. Ontem eu vi uma animação em Cana Coutilha, né? E foi muito interessante, que fala bem disso daí. Eu acho que é legal falar com vocês. Pra mim foi muito legal ver, e também para quem tiver crianças, né? E até adolescentes e tudo, que é aquele Trolls 2. Tá até como indicado no Netflix. E é muito interessante porque fala sobre isso, né? Eles se isolaram como se fossem assim, países, em reinos diferentes, porque no início da criação do som, aí tinha uma harpa. E cada corda da harpa tocava um som diferente. Aí tinha o pop, aí tinha o rock, o sertanejo, não sei o que, aquela coisa toda. E no final das contas, não vou ficar dando spoiler para todo mundo ver, né? Porque eles viviam isolados. Mas eles começaram a perceber que a diferença era uma coisa muito boa. E que dentro da diferença também poderia existir harmonia, né? Por causa da questão do respeito. E eles se juntarem para ter um som melhor ainda do que fosse só, único e exclusivamente aquele mesmo som, né? Ou disso, ou daquilo. Isso é muito difícil para o ser humano, até no plano espiritual, gente. Sim. Muitos espíritos ficam em regiões do plano espiritual que eles não conseguem lidar com mudança. Ficam cristalizados ali no tempo, ali, ó. Né? Olha o que ele fala aqui sobre o amor, aqui, ó. Quando o amor não sabe se dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar-se. Né? É a questão dos relacionamentos. Sim. A posse. Né? Porque a gente ainda está muito longe do amor. O amor liberta. Nós vivemos debaixo da onda da paixão. A paixão é domínio, controle. É o famoso guardar na gaveta. Você é meu. Não olha para o lado, não conversa com ninguém, não tem nenhum outro amigo. Eu tenho que ser seu único amigo. Eu tenho que ser a única referência da sua vida. Né? Afaste-se de todas as pessoas, porque eu te basto. Isso é conversa de espírito inferior. Sim. Ainda atrasado, ainda com medo. Né? E não é que o ser é mau, é que o ser ainda está no estado primitivo. Primitivo no início, assim, primeiro. Né? Movimenta a sua mente, como é o que acontece aqui com o Abelardo aqui e a Celina. O Abelardo, ele queria controlar a esposa. Só que ele não conseguiu. Porque ela estava acima dele, né? Então, assim, eu já vi isso aqui, gente. Aqui eu lembro uma vez que fez um estudo de mediunidade aqui, que tinha uma companheira nossa aqui, que o marido vinha bater na porta aqui, ó. Né? Um dia ele pediu para assistir a reunião. Sabe o que eu fazia com a mulher dele aqui dentro? Eu falei assim, a sua mulher mais 15 aqui dentro. Janta, eu vou ficar aqui? Né? Quantas companheiras nossas contavam aí, chegava em casa, o marido falava assim, ó, você ficou lá pra quê? Me deixou sem comer. E aí a pessoa, às vezes o trabalho que a pessoa está fazendo aqui na casa espírita é o que está sustentando a família dela toda, espiritualmente falando. E aí dentro de casa tem às vezes não é nem o marido, às vezes é o filho. Entendeu? Às vezes é um irmão, às vezes é um vizinho, né? E aí tem uma pessoa dentro de casa que é o instrumento das trevas para poder cutucar, para atrapalhar, para causar aquela força moral que vai ter que se crescer dentro da pessoa. Por isso que eu tô falando, por isso que eu tô pegando no pé essa questão de falta, gente. Reunião mediúnica, vou falar para vocês. Eu falei, vou falar de novo. Reunião mediúnica não tem feriado, não tem final de ano, não tem nada disso. Eu já fiz reunião mediúnica de Copa do Mundo. Reunião mediúnica é pronto socorro. Os espíritos necessitados estão vindo, eles não querem saber o que é. O médico, imagina, você vai no médico levar sua mãe lá, e aí, não, ele não veio, não, que é feriado hoje. O que você vai pensar do médico? Entendeu? Uma vez eu estava aqui na reunião mediúnica, eu já contei, não sei se eu já contei isso. Eu estava na reunião, aí um dia eu estava no início aqui, lá em cima, isso tem 20 anos. Aí um dia eu falei, sabe uma coisa, eu não vou não.
Ah, não quero ir, tô cansado, com preguiça, eu não vou. Né? O espírito foi lá em casa. Ligou para mim e falou assim, ó, tem 20 anos que eu tava esperando para ser atendido, tinha que ser você não foi. Por preguiça, falando na minha cara. Eu, entendeu? Pedir perdão para ele. Porque às vezes a espiritualidade arma toda, né? Movimenta tudo. E a culminância é aquele momento, é o dia da reunião mediúnica ali que vai ter. Né? Por isso, para faltar de reunião mediúnica, gente. É naquela casa se morreu alguém. É aquele caso assim, olha, eu estou aqui em casa aqui, quebrou a chave da casa, o carro bateu. É coisa assim sabe aquele efeito assim que você não tem como. Entendeu? Se não dá conta de fazer isso, gente, é melhor não participar. As casas espíritas hoje são muito... Antigamente não podia faltar dia nenhum. Né? Dia nenhum. Só se tivesse... Normalmente, sabe como é que faz? Normalmente, aqui no Francisco de Assis, eu vou explicar a regra para vocês. A pessoa falta 3 vezes. Ela vai para o banquinho. Ela vai ficar 3 reuniões fora da corrente. Se faltar mais que isso, ela está fora da reunião. Ela vai ter que mandar ela lá para o departamento para ver se aparece uma vaga em outra reunião algum dia para a pessoa poder voltar. Porque o negócio é cego mesmo. Entendeu? Então, às vezes, parece mas tem casa espírita que não pode faltar dia nenhum. Se você for lá e falar assim, hoje eu tenho ali uma festa, eu tenho ali uma viagem ali, porque eu vou passear. Beleza. E também como é difícil as pessoas entenderem isso em torno. Eu falo assim, eu Quando tenho compromisso. Em torno, Né? E Então, assim... o laço? E a família? Tá, mas igual foi Natal. Mas você tem todos os dias pra Você tem ver a família. reunião de 1h30. É o quê? A reunião de 1h30. Dá pra mim ir, por exemplo, quantas vezes... Toda semana. É toda semana. Então, por exemplo, imagina. Natal. Normalmente, o dia de Natal, o que a gente faz? A gente vai pra reunião, se cai no dia. A gente participa da reunião e depois vai, ué. Chega atrasado, 1 hora, meia hora. Muitas vezes a pessoa nem enxerga se chegou atrasado. Entendeu? Claro que eu não vou lá para beber, para fazer nada disso. Por exemplo, os compromissos, essa questão, o nível de compromisso que a gente tem com a espiritualidade é o nível de compromisso que a espiritualidade tem com a gente. E a espiritualidade não obriga ninguém a participar de reunião mediúnica. As pessoas estão lá porque elas querem. Né? Você quer participar de um trabalho de espiritualidade que não seja com esse comprometimento? Vai participar da evangelização, da campanha do quilo, vai para a reunião de estudo público, porque aí se você faltar, não impacta tanto. Impacta, mas não impacta tanto. Normalmente, por exemplo, a evangelização infantil não tem atividade em determinados dias, então você, né? As outras questões exigem da gente um jogo de cintura, que é obrigado? Não, ninguém é obrigado, né, gente? Então a gente tem, são coisas que a gente tem que se organizar se a gente quer. E hoje, eu tô falando assim, eu tô jogando por massa. Hoje é muito mais maleável, gente. Tanto é que hoje tem uma quantidade de falta que o pessoal, né? E aí a pessoa trabalha com essas faltas e tal. Mas o que acontece é que até tem uma questão energética. Se eu falto demais, eu saio do campo da energia da reunião. Porque o trabalho está acontecendo ali. Aí eu falto eu vou perdendo o vínculo. O grupo mediúnico é uma coisa que tem que estar muito afinada. Por isso que o grupo mediúnico, às vezes, nas casas espíritas, tem poucos. Às vezes é uma reunião, é 2. Por quê? Porque poucas pessoas conseguem... Essa disciplina, essa regularidade. Isso é a disciplina. É igual culto no lar. Né? Por que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer culto no lar? Porque elas não conseguem se disciplinar para durante um dia da semana, 1 hora por semana, parar o que ela está fazendo para fazer o culto. Não se sintoniza. Eu, por exemplo, eu fico, gente, como é que eu tô totalmente desintonizada? Desde a semana fácil, passada, eu falei, gente, eu quero voltar. Quero voltar. Quero uma leveza que eu tinha. Era uma paz de espírito, uma certeza de que está tudo encaminhado. Era um trem tão bom. Gente, mas é só fazer a mesma tem um reflexo, coisa sempre. exatamente, tem um reflexo muito grande nisso. Olha só. Se eu não consigo me organizar para participar da atividade, imagina quando eu desencarnar. Quando eu desencarnar, vai continuar tendo as mesmas festas, os mesmos compromissos sociais. Eu não vou conseguir ficar no plano espiritual, porque eu vou querer estar lá sempre. O que me atrai, eu né, me Marcelo? condicionei. O que eu não dou conta, gente, o que eu não dou conta de abrir mão hoje, quando eu estiver no plano espiritual, eu não vou dar conta de abrir, vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma dificuldade que eu tenho hoje, vai ser aqui. Aí fala assim, por que o espírito fica lá dentro da família? Porque ele não consegue viver fora do ambiente familiar dele.
Ele está desencarnado, mas ele não consegue viver sem estar ali girando e orbitando dentro das coisas da família. A família é ruim? Não. Mas a gente tem que saber dosar. Então, pequenas disciplinas enquanto encarnados vão ajudar a gente a libertar no nosso futuro. E tem coisas que a gente tem que libertar até do positivo. Daquilo que dá prazer pra gente. Tipo o Abelardo com a Celina na hora, né? Depois não. Exatamente. Porque se a Celina fosse desequilibrada, ela ia ficar mentalmente ligada com o marido dela, ela não ia conseguir fazer trabalho nenhum, porque ela ia viver mentalmente presa nele. Não, e a gente fica falando assim, Isso não, dói. meu marido é o culpado. Gente, o né? negócio é doloroso, mudar é difícil. É difícil, a gente fica assim, não, porque o marido é opressor, porque o marido é isso, porque o marido é aquilo. O Marci foi para os Estados Unidos, né? Todo mundo chega, nossa, Verônica, como é que tá, né? Todo mundo pensa que eu tô sofrendo horrores. Gente, tá sendo uma aventura tão grande, eu não ter a desculpa de ter um Marci. Nossa, tem que ir em tal departamento resolver tal coisa. Marci resolvia. Agora é eu que tenho que vencer um medo que eu tinha. É um desencarno de provisório, ir lá né? fora pra fazer. Desencarnou do Marci, né, Marci? Eu consigo destravar minha porta que desencaixa. Isso mesmo. A porta fechava e ninguém entrava na cozinha mais. Agora eu subi e descobri como é que encaixa. Passei anos com a porta e Marci que resolvia fazer o trem. Eu faço duas forcinhas para encaixar. Gente, por isso que a espiritualidade às vezes desencarna a gente. Gente, Pra gente aprender. Tudo. Eu tô falando de uma Quem vai porta. aprende, quem fica aprende. Você paga, né? Eu achava que o Marci era opressor. O Marci Coitado do Marci. que me limitava, entendeu? O Marci falou várias vezes, se você for viajar com a sua amiga, o que esses meninos vão comer? Eu deixei de ir pra praia com a minha irmã. Porque ele falou assim, o que eu vou dar pro Matheus comer? Miojo, pelo menos, se você não souber fazer mais Nossa. nada. Eu deixei de passear, tinha anos, eu tava estressadíssima. Ia passear com a minha irmã querida. Ele falou isso. Mas aí, uma amiga espiritual falou assim, Verônica, a culpa é sua, não é dele não. Eu arrumei esse passeio pra você, a amiga espiritual falou, eu arrumei o passeio que você tanto queria, você não foi. Aí eu falei, Mas aí é a sua escolha. você entendeu? E a responsabilidade de quem? Minha, não era do Marci. Exato. Então, Como a assim, escolha Marci- dele, a responsabilidade é dele. Então, às vezes a gente fala que Vão o lá mundo é um com esse opressor, mas a gente tá ali naquela história. Não existe. Gente, ser né? o agente opressor do sistema é muito ruim. Não é. Eu não gosto, Sabe, não. a gente se esconde, né? Os nossos medos, a gente arruma um opressor pra gente poder justificar a nossa inércia, né? Então é essa simbiose, fala. Eu acho legal que no final do capítulo tem esse diálogo que é muito disso, né? Tipo assim, Abelardo estava satisfeito, acariciava o doente, antevendo-lhe as melhoras. Hilário, semi-espantado, considerou: o que me assombra é reconhecer o serviço incessante por toda a parte, na vigília e no sono, na vida e na morte. Respondeu Aldo sorrindo: sim, a inércia é simplesmente ilusão. E a preguiça é fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda. Mas nossa tarefa estava agora cumprida e por isso nos afastamos. Olha só, eu vou ler só um trechinho aqui que eu acho importante. Olha a conversa da obsidiada, né? Lembra, o Liborga é um obsessor que vai lá e eles libertam ele. Aí eles pegam a moça que está sendo obsidiada e levam ela para o plano espiritual, quando ela está dormindo. Olha o que ela fala aqui, ó. Aqui, ó. Mal acabava o orientador de formular o seu prognóstico e a pobre mulher, desligada do corpo físico pela atuação do sono, apareceu à nossa frente, reclamando feroz. A moça que foi lá pedir ajuda. Libório, Libório, por que te ausentaste? Não me abandones. Regressemos para a nossa casa. Atende, atende. Ou seja, ela chamando o... Bora voltar pra casa, meu filho. O né? que você tá fazendo aí? Que vemos, exclamou Hilário intrigado. Não será esta a criatura que o serviço desta noite pretende isolar das más influências? E porque o orientador respondesse de modo afirmativo, meu colega continuou. Deus de bondade, mas não está ela interessada no reajustamento da própria saúde? Não roga socorro à instituição que frequenta? Tipo assim, ela não foi lá pedir ajuda? E ela está aqui querendo manter o... Levaram o Libório embora para ter sossego. Ela não chama quer. ele de volta. É isso que ela julga querer, explicou Aulus. Entretanto, no íntimo, alimenta-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Milhares de pessoas são assim. Registram doenças de variadas matizes e com elas se adaptam para mais segura acomodação com o menor esforço.
a gente estava falando de doença, né? Dizem-se prejudicadas e inquietas. Todavia, quando se lhes subtrai a moléstia de que fazem portadoras, sentem-se vazias e padecentes, provocando sintomas e impressões que evocam as enfermidades a se exprimirem de novo. Olha só. Né? Então a espiritualidade afasta, cura, resolve o problema, mas a pessoa está tão amarrada naquilo que ela mesma Traz a situação de traz a volta. situação de volta. Né? Eu lembro da companheira que veio aqui no Francisco de Assis, as filhas trouxeram a senhora, ela estava com um problema espiritual muito sério, ela desmaiava, ela tinha uma mediunidade toda desequilibrada. E aí ela começou a frequentar, ela vinha na reunião de quinta que a gente fazia aqui, e aí a espiritualidade separou o obsessor dela. Quando a espiritualidade separou o obsessor dela, eu lembro dela conversando comigo, falando, nossa, eu tô animada, eu tô sentindo, né, tô sentindo bem, aquela coisa toda e tal, e eu não tô mais cansada. O que aconteceu? As filhas dela faziam tudo para ela dentro de casa. Como ela não conseguia levantar da cama, as filhas lavavam, passavam, arrumavam a roupa, faziam compra, né? Aí ela chega na outra semana e fala assim, eu tô muito triste, minhas filhas me abandonaram. Por quê? Porque as filhas devolveram para ela a responsabilidade de limpar, de passar, de arrumar casa, de fazer compra, né? E ela falou assim, elas me abandonaram. Olha só, como é que ela estava torcendo, hein? Elas não abandonaram, elas devolveram para ela a vida dela, né? Tipo assim, né? Você já dá conta, então você pode voltar a fazer o que você fazia. Ela começou a desenvolver, ela começou a ficar deitada o dia inteiro para poder fazer as filhas voltarem para cuidar dela. E aí ela pediu auxílio, eu lembro direitinho, você está sentado aqui, o espírito virou para mim e falou assim, a questão dela é que ela quer que as filhas voltem a cuidar dela do jeito que cuidavam. Não tem nenhuma obsessão, mas do jeito que ela tá, ela vai atrair o outro. Porque na verdade ela quer estar bem, mas ela quer que se mantenha aquela estrutura que foi criada em torno dela para que ela não tivesse que fazer nada. Ô Marcelo, mas nesse caso aí, ela só sentiu essa falta, não sei, talvez, quando ela estava dormindo. E aí isso tem uma diferença entre assim, a consciência dela aqui encarnada, tipo assim, não, eu não posso ter isso, e essa ela tentando se limitar, e aí quando ela... Tem uma diferença, porque o que acontece? Por que ela não sentia? Porque primeiro que ela estava encarnada, ela não entende o processo. Né? Mas como é que será que ela estava enquanto encarnada, no estado de acordar dela? Com certeza ela estava mais depressiva, mais triste, né? Então vocês podem perceber o seguinte, qual que é a questão dela com o Libório? É uma relação afetiva, né? Quando o Libório foi afastado dela, aquilo deve ter ficado mais pesado para ela. Sabe aquela situação que a pessoa começa a falar assim, nossa, eu tô sozinha, eu não tenho ninguém, né? Eu não casei, não tenho filho, sabe? Então, pelo fato do Libório ter afastado, ele meio que alimentava aquilo. Aí aquilo começou a bater mais pesado nela. É nesse sentido que ela sentiu falta. Ela não sabe que ela está sentindo falta dele, porque ele está morto, né? Mas ela está sentindo falta de alguém que preenche um espaço afetivo na vida dela. Por isso que quando ela vai para o plano espiritual, que ela dorme, ela acorda no plano espiritual, né? O que ela faz? Aí sim ela consegue chamar, porque ela percebe que é ele que está fazendo falta. Né? De certa maneira, com todo o desequilíbrio dele, era uma companhia. Entendeu a questão do relacionamento? Não parece muito com relacionamento encarnado? Ah, ele briga, ele é nervoso, ele bebe, mas... Ruim com ele, pior sem ele. Exatamente. Ruim com ele, pior sem ele. Entendeu? A raiz dos relacionamentos abusivos, né? Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma companheira, nós estávamos falando que estava separando. Aí tinha uma senhora assistida aqui. Falou assim, mas por que você vai separar? Ele nem te bate. A realidade dela não é isso que eu não. Ele nem te bate, quer dizer, qualquer coisa... Né? Você pode ser até qualquer olha como é que ele é bom, ele nem te bate. Ele faz só um monte de outras coisas, mas ele nem te bate. Né? Isso reflete muito o que? O pensamento da própria senhora. Tipo assim, se ela tivesse com um cara lá que aprontasse todos e não batesse nela, dentro da intimidade dela, tá bom. E minha avó, não, minha filha, você fica com fulano, sim, porque ele te trai, mas você é oficial. As outras são só Isso é coisa de homem. usadas. Você é que é a dona do pedaço.
Até, né? Mas vai saber o que, que levou a pessoa a ter uma mentalidade dessa, né, gente? Tadinho. Tem uma história espiritual por trás disso. Né? Toda uma Às vezes é a criação. única desculpa mental que ela tem para engolir uma situação da qual ela não consegue sair. E o contexto social que ela foi educada, né? Né? Por isso nós temos que compreender. É uma avó. Né, gente? Vamos fazer nossa prece aqui. Tem mais alguma coisa que você quer falar, Vigo, para fechar aqui? Eu acho que é o que o Vinícius falou, né? Essa importância e que vem assim, reforçar o que você falou dessa coisa da gente que se propôs, que deseja participar da reunião mediúnica, que é estar sintonizado no trabalho com o melhor, né? Não é só vir aqui uma vez por semana que nos torna aptos a participar de uma reunião mediúnica. É tudo que a gente, né, é a nossa sintonia. Não é que eu tenho que me tornar uma pessoa especial para poder participar da reunião mediúnica, que é uma coisa especial. Não. É ter determinados comportamentos e disciplinas diárias que vão me tornar uma pessoa apta a estar aqui. Naturalmente, isso aqui vai me incomodar e eu vou me afastar. Eu vou querer ir para o sítio, eu vou querer ir para o clube, eu vou querer ir para tudo é escolha. E aí, é por quê? Porque eu não estou preparada para esse tipo de compromisso. Não é que eu sou ruim. Não. É porque não é o meu espaço. E aqui, ó, é um exemplo do espírito, né? Que está sempre pronta para o trabalho, né? Que está vigilante na hora de dormir, que tem uma rotina. Ai, gente, nossa, mas então ser espírito é muito chato. Não é chato, gente. não. É complexo como ser qualquer coisa que você quiser É tudo. É só questão de sintonia. A gente não tem que afastar do mundo, a gente não tem que não ter festas. Gente, a gente tem que saber que tem tempo para tudo é dosado. Tudo tem tempo E, pra e isso, assim, só para terminar, né, gente? Isso depende da escolha de cada um. Né? Tem uma frase do amigo espiritual que eu não esqueço, que ele fala para mim falar sempre na questão de atendimento fraterno. Quando a pessoa chega, ela está com a necessidade, você tem que perguntar duas coisas para ela. O que você quer, o que você dá conta. Essa sinceridade pertence a cada um de nós. O que eu quero? O que eu dou conta? Não compete julgamento de quem quer que seja dentro disso. Ah, eu quero trabalhar, eu quero ser médico. Beleza, você quer ser médico? Você dá conta de ficar lá estudando 15 horas por dia? Ah, eu não dou conta, então não vou ser. É uma escolha minha. O que eu quero? Ah, eu quero ser o cara mais rico do mundo, tá? Eu vou trabalhar igual, né? Dou conta? Não dou conta? Então eu não vou ser o cara mais rico do mundo. Eu vou ser o cara mais pobre do mundo. Nem tanto, né? Nós somos pobres. Você é um cara menos rico. Né, gente? Então, assim, isso é uma coisa íntima. É íntimo. Cada um de nós tem o direito de escolher a espiritualidade. Sem contar que a gente pode ser médium num monte de lugar, tá, gente? 24 horas por dia. A maioria do pessoal que faz estudo de mediunidade aqui, que já fez comigo, eu posso dizer que 90% não participa de reunião mediúnica. Mas trabalha a mediunidade dele em 1000 formas aí no dia a dia da vida. Não é o mais importante. Não é. Sinceramente. A espiritualidade precisa muito mais de médios no dia a dia, instrumentos da luz, do amor, onde quer que estejam, do que na reunião mediúnica. Né? Mas se você quer participar da reunião mediúnica, existem algumas questões a serem trabalhadas. Como se você quiser trabalhar, por exemplo, trabalhando no meu emprego lá. Eles falam para mim, Marcelo, você tem que vir todo dia. Eu falo, não queria vir quinta-feira, não. Não tem salário, Marcelo. Não dá, né? Tem que pôr alguém que pode vir aqui. Você vai lá no Recursos Humanos lá e pergunta lá, não, quero trabalhar segunda, terça, quarta e sexta. Por quê? Porque eu quero. Boa sorte. Antes da gente acabar, eu preciso comentar só uma coisa, a questão do livro mesmo, né? O capítulo ele foi muito importante, não, os outros capítulos também são, né? Porque eu tenho visto que eu tenho feito uma construção relacionada à minha própria mente, meu próprio psicológico. Mas esse capítulo em questão me chamou mais a atenção, porque eu acho que a maior dificuldade que eu tenho e tive até a gente chegar aqui foi em relação a esse capítulo. Então eu consigo perceber que coisas que o próprio espírito passava ou a própria encarnada passava são coisas que a minha mente estava muito perturbada, talvez nesse sentido, sabe? Então, Fala da gente, diretamente. Então, vir para a reunião, no caso, já não é nem uma questão de eu trabalhar ou não. É mais uma questão da minha saúde mental. Porque ser médium e às vezes ostensiva, é isso que o Marcelo fala. A gente percebe as coisas em qualquer lugar e a gente pode ser médium em qualquer lugar. Então, isso estava me perturbando muito. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218.
Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.